Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num material bem instigante, uma análise do capítulo As Regiões Selvagens como Vítimas do Progresso. É do Peter Bishop, né? Faz parte do livro Ao Encontro da Sombra. A nossa ideia aqui é explorar um pouco essa questão da sombra do progresso. Sabe, como essa nossa busca constante por avançar, por organizar tudo, mexe com a natureza e com a gente também. Vamos usar como base uma análise que recebemos, com uma pegada mais junguiana. Ok? Então vamos lá. A parada central, assim que a análise traz, é que todo progresso, toda luz, digamos, projeta uma sombra. Sempre tem os custos ali, umas consequências que a gente talvez prefira não olhar muito. E a análise começa com um ponto bem marcante. Aquela foto da Terra vista do espaço lá de 1968. Uma imagem forte, né? Que deu aquela sensação de unidade, de nave espacial Terra. Quase uma mãe global, assim. Exatamente. Só que o fascinante, e aí que entra a sombra, é justamente o que essa imagem de unidade também esconde, ou melhor, o que veio junto com ela. A análise lembra uma visão do Jonathan Shell. Ah, sim. A da Terra depois de um apocalipse. Isso, uma Terra pós-holocausto nuclear, onde sobraria só uma república de insetos e o capim. É uma imagem espelhada quase e bem sombria daquela foto azul bonita, né? Nossa, República de Insetos é forte. Muito, e conecta com um medo bem antigo nosso, né? Um medo meio que arquetípico, talvez, da humanidade ser deslocada, substituída. A análise explora como esse medo da extinção pode aparecer, por exemplo, no nosso pavor de insetos. Interessante. E como é que a análise liga esse medo específico de insetos com a nossa psique, assim? Então, de umas frases bem profundas. A análise que a gente leu menciona Jung que associava isso a uma psicose latente. Tipo um medo de desintegrar por dentro, sabe? De perder o controle da mente. Hum, Já o James Hillman, também citado, via mais como um medo da nossa autonomia que a gente reprime, da nossa própria selvageria interna que a gente não aceita muito bem. A análise sugere que o nosso pânico com uma barata na cozinha pode ser um eco desses medos maiores de fragmentação interna. faz todo sentido. Me lembrou aquela frase que a análise cita, algo como homicídio é crime, inseticida é produto de consumo. A gente projeta um medo em algo pequeno, né? Algo que dá para eliminar. Exato, é uma projeção clássica. E aí, conectando isso tudo, a análise também traz uma crítica do Bishop ao próprio ativismo ecológico. Não ao ativismo em si, claro, mas Mas a forma como ele pode ser feito. isso, aquele ativismo muito focado na ação imediata, sabe? No o que fazer agora, que às vezes acaba não deixando espaço para uma reflexão mais ampla, mais profunda sobre essas sombras todas. A gente corre o risco de ficar, como diz o texto, presos na armadilha dos nossos próprios sonhos de unidade, sem tempo para processar a complexidade da coisa. Falando em complexidade, a análise toca num ponto que me deixou pensando. Esse paradoxo de como a gente trata a natureza hoje. Antes, o selvagem era o caos, o perigo. Agora, parece que a gente quer embalar a natureza para consumo, né? Sim, transformar em produto. Em parques de aventura, espaços super controlados, otimizados, a análise ressalta bem isso. Ao tentar gerenciar e proteger a natureza desse jeito, a gente pode acabar tirando dela justamente o que a faz ser selvagem. O imprevisível, o indomável, a selvageria de verdade não cabe numa caixinha, né? Entendo a crítica. Mas, por outro lado, esses espaços controlados não seriam talvez uma forma pragmática de pelo menos preservar alguma coisa? No mundo que avança tanto? É um dilema real, sem dúvida. A tensão tá aí. O que o Bishop aponta, segundo a análise, não é para a gente abandonar a gestão, mas para a gente reconhecer a sombra dessa gestão. A conclusão-chave é essa. A gente precisa confrontar a sombra da própria ideia da Terra holística. Aquela imagem linda da Terra unida surgiu na mesma época em que a gente criou a capacidade de destruir tudo. Quer dizer, a visão do todo veio junto com a visão da nossa própria destruição potencial. Precisamente. E a análise enfatiza muito a ideia do Bishop de que a gente precisa descer a essas sombras, encarar essa dualidade toda. É só assim que o mundo e a nossa relação com ele pode voltar a ser uma realidade psíquica viva para nós, e não só um conceito bonito ou uma foto, entende? Entendo.
Então, tentando amarrar as pontas, o que a gente pode tirar de mais importante dessa exploração? Primeiro, acho que essas ideias que parecem só positivas, progresso, unidade, holismo, sempre têm um lado sombra. Ignorar isso é ingenuidade. Com certeza. Segundo ponto, nossos medos mais profundos, tipo o de fragmentação, de caos, de sermos substituídos, muitas vezes a gente joga isso para fora, em metáforas como a dos insetos ou em inimigos externos. É um mecanismo de defesa, mas que impede a gente de olhar para a raiz do problema, né? Sim. E por fim, talvez o mais importante, a necessidade de encarar e integrar essa sombra, tanto no nível pessoal quanto no coletivo. É nesse confronto que a gente acha um caminho para mais integridade, para um bem-estar psíquico mais real. Aceitar a complexidade é a chave. Exato. E isso deixa a gente com uma questão final, né, que ecoa o material que a gente discutiu, que regiões selvagens, que aspectos talvez esquecidos, reprimidos, não olhados, existem dentro da nossa própria forma de ver o mundo, de cada pessoa que nos ouve. E como será que reconhecer essas sombras internas poderia levar a uma compreensão mais autêntica, talvez, ou uma forma mais profunda de viver? Uma excelente reflexão para a gente terminar nossa conversa. Muito obrigado pela atenção de todos